Vamos nos basear para falarmos da história da educação no texto da Maria Lúcia de Arruda Aranha, capítulo 2, onde ela vai se centrar na Antiguidade Oriental, a educação tradicionalista. Ela vai destacar no contexto histórico dois momentos. O primeiro, a Revolução Neolítica e as primeiras civilizações, e o segundo, a invenção da escrita. Certo? Ela vai identificar, né? Aqui ela vai dizer, o processo de hominização passou por diversos períodos, até que por volta de 8.000 ou 10.000 anos atrás, ocorreu o chamado Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, caracterizada por verdadeira revolução cultural. Com o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas e de pastoreio, grupos humanos abandonaram a vida nômade, tornando-se sedentários. Esses povos fabricavam utensílios de pedra polida, de cerâmica, de cestaria, etc. E, com o tempo, passaram a utilizar metais como o cobre e o bronze. Desenvolveram também uma arte cada vez mais refinada, além de inventarem formas diferentes de escrita e acumularem saberes diversos. Né? E há cerca de 5.000 anos teve início o que podemos chamar de civilização nas regiões banhadas por rios. Se pegarmos o texto aqui do A História do Homem, do Cyril Aydon, certo? Uma introdução a 150.000 anos de história da humanidade, ele vai detalhar mais esse processo, né? Porque como nos fundamentamos no materialismo histórico, as mudanças econômicas, né, no processo de produção da existência das comunidades humanas, vão condicionar várias modificações culturais, né, como a educação, como a forma de ser, como a forma de pensar, né, das comunidades. E ele vai dizer aqui como é que se deu, detalhadamente, essa revolução neolítica, que aqui ele vai chamar de revolução agrícola, né, ou proto-lavoura, né, que vai iniciar essa imensa revolução que vai causar uma ruptura entre comunidades de caçadores e caçadoras, e coletores e coletoras, para comunidades com certo domínio da agricultura, né, e da domesticação dos animais. Então, ele vai dizer assim, o termo proto-lavoura é usado por alguns autores para descrever o longo período de transição durante o qual os coletores devem ter feito experiências locais de plantio e irrigação de plantas silvestres, antes de se fixar para praticar a agricultura, como um modo de vida permanente. O processo consistiu em uma série de degraus, com adaptações diante de circunstâncias variáveis ao longo de um extenso período. Né? Então, essa revolução neolítica foi tanto descontínua no tempo como no espaço. Né? Ele continua aqui, em outra página, vai dizer, ninguém escolheu esse novo estilo de vida. Mudanças ocorridas por longos períodos de tempo são resultado de milhares de escolhas individuais, sobre resultados desejados para a semana seguinte ou o ano seguinte. Tais transformações ocorrem gradualmente, sem que ninguém as queira em particular e, geralmente, sem que ninguém se dê conta de que estão ocorrendo. O processo histórico é um processo, vamos dizer assim, cego. Né? Os indivíduos enfrentam os problemas da vida, mas a resultante, muitas vezes, não são como esses indivíduos desejam, né? Então, ele vai dizer, não houve uma revolução agrícola, mas várias, em diversas partes do planeta. Cada uma ocorreu de um modo distinto e envolveu diferentes cultivos e métodos de cultivo. E aqui ele vai citar 6 regiões, onde sabemos que revoluções independentes aconteceram, embora, sem dúvida, tenham existido outras, né, que não conhecemos. Dessas 6, a que foi mais intensamente pesquisada ocorreu no Crescente Fértil, a extensão de terra que vai do sul da Palestina
passando pela Síria, sul da Turquia e norte do Iraque, até a região oeste do Irã. As outras revoluções agrícolas ocorreram no Vale do Rio Amarelo, no norte da China, no Vale do Rio Yangtze, na China Central, no centro do México, no altiplano andino, a partir da Colômbia, pelo Peru, até o norte do Chile, e na África, ao sul do Saara, certo? E a gente vê, né, como por isso que depois vão surgir as civilizações, né, como a civilização chinesa, né, a civilização suméria, né, a civilização da Mesopotâmia, entre outras. Aí vai continuar, né? Como a transformação ocorreu? A geografia e o clima de cada região eram diferentes, assim como as variedades de plantas e animais disponíveis para os povoadores. Mas um fator foi comum em todos os casos: o processo de domesticação, a incorporação de plantas e animais em uma parceria com os seres humanos. Foi somente quando homens e mulheres, ajudados por seus filhos, domesticaram espécies selvagens que a lavoura verdadeiramente começou. Então, esse é o processo que caracteriza a Revolução Neolítica, ou a Revolução Agrícola, que faz surgir as civilizações, né, que vão causar uma ruptura com o modo de produção coletor e caçador, né, e vai gerar também novas formas, novas maneiras pelas quais vão se desenvolver os processos educacionais. Então, está aqui 6 regiões, tá certo? O crescente fértil, Palestina ao Irã, o período de surgimento foi 8.000 anos antes de Cristo, ou antes da Era Comum, certo? E as plantas domesticadas foram trigo e cevada. E os animais domesticados foram cabras, ovelhas, vacas e porcos. Segunda área, China Central, Yangtze, né, o Vale do Yangtze. 6.500 anos antes de Cristo. Planta domesticada, arroz. Animais domesticados, porcos, búfalos d'água. Norte da China, chamado Rio Amarelo, né, Vale do Rio Amarelo, também 6.500 anos antes de Cristo. A planta domesticada, né, o pães. Os animais, galinhas e porcos. América Central, México, período que ocorreu a Revolução Neolítica, 3.000 anos antes de Cristo. Quais foram as plantas domesticadas? Milho, abóbora, feijão. Não tem indício de animais aqui. A quinta área, né, onde ocorreu a Revolução Neolítica ou Agrícola, a região do Peru-Chile, há 2.500 anos antes de Cristo. Quais foram as plantas domesticadas? A batata e a quinua. E os animais domesticados, lhamas, alpacas e cobaias. E a sexta área, onde ocorreu a Revolução Agrícola ou Neolítica, foi a África subsaariana, 2.000 anos antes de Cristo. E as plantas domesticadas, sorgo e penso. E os animais domesticados, as vacas. Né? Então, e essa domesticação, né, compreende 2 elementos, né? Manipulação e criação de dependência. A manipulação significa a seleção cuidadosa das espécies mais desejáveis, partindo de gerações sucessivas de plantas e animais, de modo a gerar variedades mais úteis por meio da procriação, certo? E é óbvio, né? A criação da dependência, à medida que a procriação seletiva continuava ao longo das gerações, animais e plantas tornavam-se cada vez mais dependentes dos seres humanos. E os seres humanos também dependentes, né? Variedades domesticadas são criações do ser humano. E a maioria delas deixaria rapidamente de existir sem intervenção do homem, certo? E daí vão surgir o sedentarismo, a aldeia, né? Que vai ser a fonte da civilização. Das aldeias vão surgir as cidades. E o Ian Crofton e Jeremy Black, neste livro, o pequeno livro da grande história, a origem do mundo, a história da humanidade e tudo mais, vai dizer sobre o nascimento das cidades. O desenvolvimento do comércio e o cultivo da agricultura incentivaram o crescimento das cidades. Elas cresceram para facilitar as complexas redes de troca
enquanto a produção de excedentes regulares de alimentos possibilitou que alguns trabalhadores se especializassem em outras tarefas. O desenvolvimento urbano dependia de sistemas agrários que fossem capazes de sustentar grandes populações, e as áreas agrícolas mais ricas, com frequência, ficavam em vales férteis de rios, como o Eufrates e o Tigre na Mesopotâmia, atualmente Iraque, o Nilo no Egito, o Indo no atual Paquistão e o Amarelo na China. Foram nesses locais, portanto, que surgiram as primeiras vilas e cidades. Também a autora, né, do livro Maria Lúcia de Arruda Aranha, História da Educação e da Pedagogia, vai citar um outro elemento importante, que foi o surgimento da escrita, certo? E aqui, novamente, nós vamos retornar ao livro do pequeno livro da grande história, os autores vão dizer o seguinte: escrita. Não há a menor dúvida que a escrita é a ferramenta mais importante no desenvolvimento intelectual da humanidade. Antes da escrita, o conhecimento acumulado e a experiência de um indivíduo ou de uma comunidade só podiam ser transmitidos oralmente, inibindo seu volume e variedade. O conhecimento podia se perder com a morte de um indivíduo ou ser distorcido pelas falhas da memória humana. Assim que a escrita surgiu, o conhecimento pôde ser registrado e armazenado ao longo do tempo. Com o advento dos livros e das bibliotecas, as pessoas não precisavam mais depender da memória e podiam finalmente acessar a sabedoria acumulada ao longo das eras. Tentativas de deixar registros permanentes remontam a pelo menos 20 mil anos atrás, durante a última era glacial na Europa, quando caçadores paleolíticos costumavam fazer incisões em ossos e galhadas, que podem ter funcionado como calendário, talvez registrando os movimentos migratórios das presas, como as renas. Mas a verdadeira escrita tem que ser muito mais flexível. Os símbolos escritos têm de transmitir as palavras e os sons reais de uma língua falada, não apenas ideias amplas. Um único sistema de escrita pode ser usado para apresentar vários idiomas diferentes. Por exemplo, o alfabeto romano, que tem cerca de 2.500 anos, é usado para escrever vários idiomas europeus, do romeno ao norueguês. Diferentes sistemas de escrita surgiram de forma independente, em lugares tão diversos quanto o Oriente Próximo, a Mesoamérica, o Vale do Indo e a China. O mais antigo foi aquele desenvolvido na Mesopotâmia, por volta de 3.100 anos antes de Cristo. Era a escrita cuneiforme, palavra que significa em forma de cunha, referindo-se às marcas feitas pelos escribas com uma agulha em suas tabuletas de argila. Aqui ele tem um destaque nisso aqui, né? E eles colocam destaque. Sistemas de escritas diferentes. Existem 3 tipos principais de escrita. Em escritas lopográficas, como o chinês, cada símbolo representa uma palavra inteira. Nos sistemas silábicos, como o antigo cuneiforme, babilônico, e o japonês, cada símbolo representa uma única sílaba. Em sistemas alfabéticos, como o grego, o hebraico, o árabe e o nosso próprio sistema romano, cada símbolo geralmente representa um único som. A escrita teve início nas primeiras sociedades urbanas, que eram mais estratificadas que nos tempos pré-urbanos. A elite dominante precisava dela como um meio de manter o controle sobre a grande quantidade de mercadorias e os inúmeros indivíduos. A inscrição monumental do nome de um governante encontrada, por exemplo, em lajes de pedra na Mesoamérica e antigos ossos oraculares chineses ajudava a reforçar seu status exclusivo e poderoso. No devido tempo, a maioria das sociedades alfabetizadas, mas não todas, começou a usar a escrita visando a uma variedade maior de objetivos, contratos comerciais, cartas, rituais religiosos e leis, tanto religiosas quanto não religiosas. A literatura escrita chegou mais tarde, por exemplo, na Mesopotâmia, né, a epopeia de Gilgamesh, originalmente transmitida por via oral, só foi escrita no século VII a.C.
Embora estejamos falando das primeiras sociedades letradas, havia, na verdade, poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Aqueles que sabiam eram geralmente escribas treinados, mesmo muitos dos governantes, os principais beneficiários da escrita, podem ter sido analfabetos. De fato, em todo o mundo antigo e durante a Idade Média, a alfabetização estava restrita a minorias. Somente com a chegada da impressão é que os benefícios da escrita começaram a se espalhar de forma mais ampla, certo? Então, esses dois elementos aqui, a Revolução Neolítica, né, e as primeiras civilizações e a invenção da escrita, vão causar uma profunda revolução cultural que vai gerar formas educacionais totalmente distintas daquelas formas encontradas nas chamadas comunidades primitivas. Até a próxima.